compacta. A gente considera uma função de Morse, isso é infinito, função de Morse. E a gente considera um campo de vetores tipo gradiente de Morse-Smale, tipo gradiente de Morse-Smale. Então eu lembro aqui que são as duas propriedades básicas, x em uma carta de Morse é da forma menos soma de 2x e d de dxi, né? Π igual a 1 para t índice do campo, né? Mais índice da singularidade, mais I igual a índice mais 1 de 2xi d de dxi até a dimensão de coisa. Então o campo tem o índice da singularidade como variedade, então a variedade estável, então do ponto, para cada ponto crítico, né? Quer dizer, então P, vamos chamar de xt o fluxo de x, né? Então para cada ponto crítico P, ponto crítico de F, nós olhamos para a variedade estável do ponto P, né, que é o conjunto dos pontos Qs, tais que xt de Q tende a P quando T tende a mais infinito, e a variedade instável de P, que é igual ao conjunto dos pontos Qs, tais que xt de Q tende a P quando T tende para menos infinito, né? E o que a gente viu aí é que essas duas variedades, né, se intersectam transversalmente no ponto P. Isso aqui é igual ao ponto P, né? Para a segunda propriedade que a gente viu que WSP é a variedade mergulhada de dimensão índice de P, e portanto a variedade instável é da dimensão complementar, né? E outra coisa que a gente viu, essa variedade instável, que a variedade estável de P é transversal à variedade instável de P', para todo P e P'
pontos críticos, a gente tem um número finito, quer dizer, então as variedades são 2 a 2 transversais. E finalmente a outra propriedade que a gente viu é que a união das variedades estáveis de P, né, é igual à união das variedades instáveis de P, isso é igual a M, tá certo? Quer dizer, um caso particular aqui é quando a gente tem um mínimo, né, um ponto de mínimo local. Nesse caso, a variedade estável de P se reduz ao ponto, né, e a variedade instável é um aberto. Né? Ok? Tá certo? E... Tá certo isso ou não? Tá. O índice é 0, né? Okay. Bom, dessas condições aqui, para a gente implica em particular, né? Qual que é a dimensão da interseção? Quer dizer, então, se a gente tem duas variedades imersas, né, mergulhadas, se elas são transversais, a interseção é uma variedade. Né? Então, qual que é a dimensão da variedade da interseção? Para a interseção, para a dimensão da variedade da interseção de duas variedades, quanto é que dá essa interseção? Bom, se elas são transversais, né, então essa aqui tem dimensão índice de P, né? Essa aqui tem dimensão N menos o índice de P', né? Então a interseção, quanto é que dá? A dimensão da interseção é N menos... Quanto é que é? Quanto é que dá a interseção aqui? Quer dizer, eu tenho uma variedade de dimensão índice de P, a outra tem dimensão N menos índice de P', né? Então a interseção tem dimensão o quê? Hein? Índice de P menos índice de P'. Índice de P' menos índice de P. Não. É? Índice de P' menos índice de P. Tá certo. Índice de P' menos índice de P. Ok? Tá certo? Bom, então isso implica em particular, né? Isso implica em particular que é diferente de vazio. Isso implica, né, que índice... Bom, estou supondo que P diferente de P', né? Isso implica que índice de P', né, tem que ser maior ou igual a índice de P mais 1. Tá certo? Por que mais 1? Porque se P é diferente de P', elas se intersectam ao longo de órbitas. Né? Então a interseção tem que ter a dimensão pelo menos 1, que é a dimensão de uma órbita. Né? Para transversalidade podia ser essa interseção 0, mas a interseção 0 só pode acontecer em singularidades, onde o campo se anula. Né? Mas como P é diferente de P', ela tem que se intersectar ao longo de órbitas, então o índice tem que cair. Né? A variedade instável o índice tem que cair. Né? Então essa é uma consequência importante aqui da singularidade, da transversalidade, né? Como a gente viu no
na função altura do toro, né, isso não acontece porque você tem uma coincidência, uma interseção entre duas variedades instável e estável de singularidade com o mesmo índice 1, porque você tinha uma coincidência. Né, mas a transversalidade impede isso aí. Quer dizer, então, só intersecta como... Não? Ok? Em particular, a gente tem que se a gente pega a variedade instável de um ponto P, né, se a gente olha o fecho disso, a gente quer saber onde é que ela se acumula, né, isso aqui está contido, né, na união das variedades instáveis de P' com índice de P' maior ou igual que índice de P mais 1. Ok? Tá certo? Ok? Mas esse fecho aqui, né? Não, o fecho menos a própria variedade, quer dizer, eu estou olhando os pontos onde ela se acumula, né? Porque o fecho contém a própria variedade. Mas se eu tiro a variedade fora, ela vai se acumular apenas em variedades com índice estritamente maior. Né? Ok? Tá certo? Por exemplo, em dimensão 3. Em dimensão 3, o que a gente pode ter? O P' tem que ser índice maior, você pode ter índice 0. Né? Okay. Índice 0, o que é índice 0? Índice N, que é o maior, né? Índice N, 3, né? Índice 3 significa o quê? Índice 3, que isso aqui é P0, a gente tem um atrator. Né? Então, esse ponto crítico é um atrator. Ok? As pasópteras estão se acumulando. Bom, para que a gente pode ter índice 2. Tá? Índice 2, o que acontece com o índice 2? Índice 2 a gente tem duas dimensões, né, atratoras, né, e uma repulsora. Então, a variedade instável, né, tem dimensão 1. Tá certo? Então, essa variedade instável, se a gente olha para onde que essa órbita pode ir, ela só pode ir para um atrator. Ok? Essa aqui também vai para um atrator ou pode até ir para o mesmo atrator. Ok? Bom, a gente pode também índice 1. O que acontece com o índice 1? O índice 1 a gente tem uma variedade instável agora de dimensão 2. Né? Todo mundo saindo aqui em dimensão 2. Né? E uma estável, né, de dimensão 1. Okay? Agora, essa instável de dimensão 1, o que pode acontecer com ela? Ela pode ter uma interseção com essa aqui. Né? Pode ter uma órbita comum aqui e as duas se cruzam transversalmente. Quer dizer, essa aqui vem e se corta essa aqui transversalmente. Né? Então, ela vai se acumular onde? Se ela corta essa aqui transversalmente, ela vai se acumular nessa aqui. Né? E tem pontos, coisa aqui.
tá certo? Em outras palavras, se a gente pega uma variedade instável como essa, né, se a gente pega uma variedade instável, né, isso aqui vamos desenhar aqui o WU de P, bom, vamos fazer um desenho em dimensão 3, quer dizer, digamos que a gente tem uma variedade estável de dimensão 1 e uma instável de dimensão 2 aqui. Né? Se a gente considera uma bola em torno desse ponto crítico, então as órbitas todas estão do campo gradiente estão saindo aí dessa variedade instável. Então, se a gente toma essa bola, esse disco, vamos chamar esse disco de DU, né? A gente tem que a união dos XT de DU, do disco DU, T igual a zero é infinito, isso gera toda a variedade instável, né? Esse aqui é o ponto P. E essa bola em torno desse círculo aqui, ao longo dessa variedade instável, é transversal ao fluxo. O campo está saindo daí. E qualquer outro ponto, quando a gente itera, porque negativamente esse ponto tem que se aproximar aqui, então tem que bater nessa esfera. Tá certo? Então essa esfera todinha, ela gera toda a variedade instável, exceto o ponto P, né, quando a gente itera para frente e para trás. Tá? Então isso mostra que a variedade instável de qualquer ponto P, né, isso aqui é uma célula de dimensão dimensão igual ao para n menos índice de P. Né? Okay. Tá certo? A variedade instável é uma célula, analogamente é estável, também uma célula de dimensão igual ao índice de P. Então, o que eu quero mostrar hoje, discutir hoje, é que essas observações aqui implicam que isso dá uma decomposição celular da variedade. Okay? Dá uma decomposição em CW complexo. Okay? Então, o teorema que eu quero mostrar é que se a gente o teorema é que as variedades instáveis ou estáveis, né, vou olhar para instáveis que é melhor, para instável do ponto P pertencente ao crítico de F, né? Tá uma estrutura de CW complexos em M. Okay. Bom, é claro que a gente vai mostrar isso por indução, né? Okay. O início da indução é muito simples, né? A gente começa com o esqueleto de dimensão zero, né? Então, demonstração do esqueleto de dimensão zero. Zero é o quê? Isso é igual os atratores, os máximos, né?
tá certo? Que são os atratores do corpo, né? Tá certo? Bom, agora se a gente olha para o esqueleto de dimensão 1, também é simples, né? Porque para o esqueleto de dimensão 1, isso é igual à união, né, o esqueleto de dimensão 0, vamos chamar de M0, né? O esqueleto de dimensão 1, que vamos chamar de M1, é simplesmente M0, né? União, né? O quê? As variedades instáveis de P, onde índice de P é igual a N menos 1. Né? A união das variedades de dimensão 1. Né? Porque isso aí são simplesmente curvas, como eu mostrei aqui, que morrem nesse coisa. Então a gente pode, isso aqui é uma célula de dimensão 1, né, que está sendo colada em células de dimensão 0, ok? Certo? Mas a próxima etapa já não é tão trivial assim. A próxima etapa, né, que seria o esqueleto de dimensão 2, né, o esqueleto de dimensão 2, né, vai ser evidentemente M2, pegou M1, união às variedades instáveis, né, índice de P igual a N menos 2. Né? A união das variedades instáveis de dimensão 2. Agora a gente quer mostrar que isso aí, que cada uma delas, né, corresponde a uma célula que a gente está colando no esqueleto de dimensão 1. Tá? Então a gente tem que exibir essas variedades como a colagem de uma célula. Okay? O que significa isso? A gente tem que arrumar, então, uma aplicação, quer dizer, o que a gente precisa agora, então, o passo indutivo aí um passo indutivo digamos que a união, né, das variedades instáveis de pelinha, com índice de pelinha maior que K, né? Ok? Digamos que isso aqui seja um CW complexo. Quer dizer que cada célula, cada variedade instável a gente pode escrever como... Então porque a gente quer mostrar, né, que se a gente tem um P de índice K, né? Então vamos chamar isso aqui de MK, né? Ok? O que a gente quer mostrar que W de P, né, união PMK, PMK menos 1, né, esse esqueleto de dimensão K menos 1, né, que isso aqui é exatamente a união então uma célula de dimensão com aplicação F aqui, com aplicação θ, né? Em outras palavras, que a gente tem uma aplicação θ contínua, né? O θ restrito ao bordo do disco, né?
isso leva o disco, leva o bordo continuamente em MK-1, essa aplicação é contínua, tá certo? E a outra propriedade é que se a gente pega para restrição de θ ao interior do disco, isso leva o interior do disco em W de P, né? Que isso aqui é um homeomorfismo. Tá certo? A gente quer uma aplicação, então, que leva o bordo, que leva tá certo? Quer dizer, então a gente quer mostrar que essa união é isso, então a gente precisa mostrar que essa união é exatamente obtida a partir do esqueleto de dimensão K-1 colando com a célula de dimensão N-K. Tá? Okay. É fácil, como eu observei, construir uma aplicação, um homeomorfismo daqui para a variedade toda. Tá certo? Como é que a gente poderia construir um homeomorfismo do disco na variedade inteira? Em W de P. Bom, a maneira mais simples seria a gente usar o fluxo, né? A gente podia pensar o seguinte: a gente pega uma variedade com bola, com esfera, né? Então a gente pega uma esfera de dimensão índice, vamos dar um nome para esse índice aqui, né? W de P, vamos chamar de lambda igual a Pn menos K, né? que é a dimensão de W de P, né? Nós podemos considerar uma esfera W de P, uma esfera transversal ao fluxo. Ok? Então a gente já tem aqui na variedade instável, transversal ao longo da variedade, né? Tem aqui a variedade instável do ponto P, o ponto P, nós pegamos essa esfera de dimensão lambda menos 1, que é transversal ao fluxo. Ok? Tá certo? Ok? Então a gente quer construir um homeomorfismo do disco nessa variedade instável, né, e que leva esse disco homeomorficamente em toda a variedade instável. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode pegar, por exemplo, a esfera de raio 1/2 aqui, né? A gente pode levar essa esfera de raio 1/2 nessa esfera, escolhendo um difeomorfismo qualquer, né? Que leva a esfera de raio 1/2, de lambda, né? Tais que x igual a 1/2, a gente leva em S lambda menos 1, um dífio qualquer, porque todos os dois são esferas, né? Ok? Então agora a gente quer levar então a gente tem um ponto aqui, que é levado nesse ponto pela aplicação θ que a gente está querendo construir, né? Agora a gente quer levar, esse ponto vem aqui, aí nós vamos levar o raio aqui em toda a órbita por esse ponto. Ok? Como é que eu faço isso?
Eu simplesmente eu levo o tempo 1/2 aqui em zero infinito, né? Então eu levo vou chamar esse ponto aqui de x, eu pego sx, eu levo para s maior ou igual que 1/2, né? Eu vou levar em x t de s do ponto θ de x. Ou s qualquer. Né? Pego um s qualquer, s pertencente a 0, 1. Né? Eu pego o ponto s de x, né? Okay? E levo no ponto θ, quando por esse ponto o tempo θ, que vai, t de s, que vai ser 0, né, para s igual a 1, né, ok? E que vai ser, tender para infinito aqui, e tender para menos infinito quando eu venho em 0. Né, e que levo o 0 no ponto P. Então, esse t de s, quando s, então s é igual a 1/2, né? Se eu multiplico por 1/2 aqui, então s é igual a 1/2, se eu multiplico por... Então, esse x é igual a 1/2, para eu chegar lá, vai a 2, né? Então, quando s varia... então, essa função s aqui, ele vai fazer o seguinte, tem s... o s varia de quanto a quanto? Isso aqui tem raio 1/2, né? Então, ps 0... como é que é? Então, não, mas o S varia de... Mas esse ponto... Sim, mas esse ponto X aqui eu estou multiplicando pelo ponto X que está no disco de raio 1/2. Tá certo? Então eu tenho que multiplicar por 2 para ele ir no bordo. Né? Então seria 2 aqui. Né? X igual a 1. Eu estou nesse ponto aqui. Né? Então X igual a 1. Eu estou nesse ponto e x menor que 1, ele vem para 0. Ok? O x igual a 1, o tempo é 0. Né? Então, aqui é 0. X, isso aqui ele vem para menos infinito aqui. Então, isso aqui vai para 0, vai para menos infinito. E quando x tende para 2, ele vai para mais infinito. Então, é algo assim, não é? Ok? Então, se eu tomo essa função aqui, né, então está definida uma aplicação que leva homeomorficamente esse disco, né, em toda a variedade instável. Tá certo? Ok? Mas isso aí não está colando a célula. Por que não está colando? Porque o problema é que essa aplicação que está definida no disco aberto, né, ela não se estende necessariamente para o fecho. Né? O que eu preciso aqui é de uma aplicação do disco fechado. Né? E que leve o bordo aqui nesse coisa de dimensão menor continuamente. Né? Então, uma construção ingênua como essa não funciona. Tá certo? Porque essa aplicação, embora um difeomorfismo do disco na variedade instável, ela não se estende continuamente para o bordo. Tá? Ok? Então, eu tenho que tomar um cuidado aí, escolher a aplicação convenientemente para que ela se estenda diferenciavelmente para o bordo, continuamente para o bordo. Ok? E que o interior gere toda a variedade, homeomorficamente. Eu preciso
preciso dessas duas, tá certo? Essa segunda propriedade é fácil obter, dessa maneira. Mas eu preciso da primeira propriedade também. Tá ok? Tá claro o problema qual que é? Certo? Vocês olham nesses exemplos aqui, que é esse cara aqui, por exemplo, ele vem ele vem de um repulsor aqui. Se eu pego essa bola aqui, né, e tento espalhar pelo fluxo, né, isso vai dar uma função totalmente descontínua aqui, porque tem pontos aqui que vai morrer aqui, tem pontos aqui que vão morrer aqui, e tem pontos que morrem aqui. Né? Então, essa função, indo pelo fluxo, né, daria uma função totalmente descontínua. Né? Ok? Alguns pontos aqui do bordo, aqui, eles vão convergir para certos pontos críticos, outros vão convergir para outros, e vai ter descontinuidades fortes aí. Né? A maioria dos pontos aqui, eles vão convergir para atratores, né? Mas tem pontos que vão para celas, e pontos que vão com a célula, arbitrariamente perto dele, tem um que vai para o atrator. Então, essa função ela não se estende continuamente para o bordo. Tá? Quer dizer, ela estende, de fato, para o bordo, mas é descontínua. Então, tem que arrumar uma função que estenda continuamente para o bordo. Essa aí não funciona. Tá certo? Então, eu preciso de ter uma estrutura cuidadosa aqui em torno desse esqueleto aqui. Tem que construir indutivamente uma estrutura que eu possa usar para construir a minha função. Tá? E a estrutura é o seguinte, isso que a gente tem que provar indutivamente, né? Quer dizer, o que eu vou provar é o seguinte, é que existe uma vizinhança, então o lema fundamental tem que ser o seguinte, então existe uma vizinhança PK-1 de MK-1, tá? Então existe a vizinhança, vírgula, uma retração contínua, né? Uma retração PMK-1, quer dizer, uma aplicação que leva essa vizinhança dentro do esqueleto aqui e que fixa os pontos do esqueleto, né? E um campo de vetores Y PMK-1, que é tangente para W de P, né? E tal que para todo x pertencente a essa vizinhança, esse campo YT de x converge para R de x quando t tende a infinito. Quer dizer, as órbitas desse campo vão para essa retração aí. Porque, quer dizer, eu consigo projetar toda uma vizinhança desse esqueleto
para quem dimensão 1 é fácil ver, né? Se você pega o esqueleto de dimensão 1, o que eu quero é uma retração aqui, né? Aqui, nessa colagem vai ter que ser, essa retração vai ter que vir por aqui, depois os outros pontos jogar aqui no bordo, né? Tem que ser um negócio assim. Um campo de vetores desse tipo que joga toda a vizinhança nessa curva e o resto é jogado aqui. Tá ok? E com isso, toda essa vizinhança eu vou contrair aqui. Tá claro o lema? Bom, então agora eu vou mostrar que se eu tiver o lema, eu consigo construir essa aplicação que estende continuamente ao bordo. Tá ok? Então vamos assumir o lema, que é a parte complicada do Então vamos assumir que a gente tem esse lema. Então agora eu quero mostrar que eu tenho que eu consigo uma aplicação daqui para lá que seja que estenda continuamente para o bordo. Ok? Bom, como é que a gente pode construir essa aplicação? Bom, primeiro é o seguinte, eu vou pegar uma bola, né? Vamos chamar de D lambda. Com vizinhança de P em WU, né, de P, tal que o bordo de lâmina é transversal ao campo para X em vizinhança ao longo de WU, né? Tá certo? Quer dizer, o campo aponta para fora aqui. Certo? Ok? Para isso, basta, localmente, a gente tem essa situação. Basta tomar uma bola unitária na carta de Morse. Né? Okay? Certo? Ora, se eu pego esse disco e itero pelo fluxo, ele gera tudo. Né? Ok? Então, existe... Se eu tomo um tempo suficientemente grande, né, eu tenho que xt do disco de T lambda menos o disco de raio 1 menos epsilon, né, isso está totalmente contido nessa vizinhança PK-1, né? Tá certo? Porque os iterados dessa bola, eles geram tudo e se acumulam apenas em MK-1. Então, a partir de uma certa ordem, se eu tomo esse epsilon, qualquer que seja o epsilon, né? Qualquer que seja o epsilon, se eu tomo T suficientemente grande, todos esse anel aqui, né? Todo esse anel aqui de raio epsilon, ele vai estar inteiramente contido nessa vizinhança. Né? Aliás, podemos tomar o epsilon igual a 1/2. Né?
Tá? Okay. A gente pega o disco de raio 1/2, esse anel, a partir de certa ordem, vai estar inteiramente contido dentro dessa vizinhança. Ok? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos nós vamos agora definir a aplicação θ. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro então agora nós estamos no disco de raio 1 aqui. Vamos pegar o disco, novamente o disco de raio 1/2. Esse aqui é o disco abstrato, né, em π 0. Aquele outro disco é um disco na variedade instável. Né? Então a gente quer definir o θ aqui. Okay? Usando esse lema aqui. Tá? Okay? Então a ideia é o seguinte, nós vamos primeiro levar o disco de raio 1/2, a bola, né? O bordo do disco de raio 1/2, né? Nós vamos levar θ, leva o disco de raio 1/2 no iterado. Onde é que nós vamos levar isso? Isso aqui, nós vamos levar isso aqui no iterado xt daquele disco d lambda de raio 1/2. Okay? Então, esse disco de raio 1/2 nós vamos espalhar pelo fluxo, né, e levar como antes isso todinho nesse disco. Esse aqui isso aqui vai num disco. Esse aqui é o xt do disco d lambda de raio 1/2, né? Isso aqui. E esse anel aqui vai num outra. Isso aqui seria o xt de d lambda, né? Essa parte de fora. Então esse anel aqui, pelo iterado, por esse difeomorfismo, está levando aqui esse disco de raio 1/2 que eu levo aqui, né? Como antes, né? Agora isso aqui está dentro da vizinhança, né? Então agora eu posso pegar essa parte de fora aqui e levar no bordo pela retração. Ok? Tá? Então eu levo a... Então agora eu levo a... Se eu pego um X pertencente para xt, né, do bordo do disco de raio 1, ok? Esse cara, eu defino θ de x como sendo R de x. Ok? Tá? Então esse θ de x aqui esse cara aqui, eu vou levar no bordo, que é essa coisa complicada aí, que eu tenho a retração que joga isso no bordo. Tá? E agora, o que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que fazer é jogar esse anel aqui no que sobra. Tá certo?
Tá? Como é que eu faço isso? Eu pego um cara desse anel aqui, né, que eu quero jogar em algum lugar. Onde é que eu vou jogar? Bom, porque eu tenho esse campo aqui. Né, eu vou olhar a órbita desse campo. Né, eu tenho dois campos aqui. Eu tenho o campo X, então tem uma órbita por esse ponto, que é a órbita do campo X. Ok? Então, essa órbita do campo X, ela passa por aqui, passa por lá. Esse ponto aqui, né, eu estou levando no R de X. Tá certo? Agora, eu quero levar esse ponto no meio aqui, onde? Fluir via Y depois de... Eu olho o tempo. Eu vou levar esse ponto aqui, né? Eu vou levar esse ponto nesse ponto aqui, tá? E eu vou levar... vamos ver se funciona aí. Eu tenho que pegar esse ponto aqui, para andar pela órbita de Y, né? Que tempo que eu vou... Quer dizer... Não, desculpa, eu tenho que fazer... X vem aqui. Como é que eu vou fazer isso? Quero... Quer dizer, eu vou levar esse ponto onde... Vou levar na órbita de Y, de modo que quando eu estiver chegando aqui, esse negócio vai para... Pode ser uma construção análoga anterior, fluindo via Y? Fluindo via Y, mas... vai ser fluindo via Y, mas eu quero que quando chegar aqui... Quer dizer, eu quero espalhar esse negócio todo no complementar desse cara aqui, né? Peraí, como é que eu vou fazer isso agora? Eu não quero mudar as coisas que estão aqui, né? Professor, dá para mandar a imagem por XT da esfera de raio 3/4 na imagem por XT da esfera de raio 1? Mesma coisa que tinha feito antes com o ponto 1,5? Sim, mas agora eu tenho que usar esse campo Y aqui para espalhar, porque Pois é. essa parte... Vai pegar a imagem por XT da esfera, da casca do disco de raio 3/4 que tá entre essas duas aí, e vai mandar na de raio 1. Sim, mas aí eu tenho que espalhar aqui, quer dizer, eu estou mandando... Tem um problema aqui. Como é que eu faço isso agora? Eu quero...
A caixa do disco de raio meio vai ser o análogo daquela esfera que você usou da outra vez. Mas isso eu já mandei aqui tudo bem, Sim, mas aí do raio meio até o raio 1, você manda pelo Y de T. T não vai ser T, né? Vai variar de forma que no meio vale 0 e no 1 vale infinito, que vai para a rede X. Peraí, eu tenho que... O que eu tenho que fazer? O problema é que essa órbita de Y, ela pode voltar aqui, né? Eu queria jogar esse anel aí fora, né? É só esticar esse anel pelo fluxo, não é isso? Certo, eu quero jogar esse anel para fora, mas depois eu quero usar o... Eu quero usar o campo Y, mas aí o problema que eu estou vendo aqui é que a órbita do campo Y pode fazer isso aqui. Mas isso não é um problema. Hein? Por que isso é um problema? Aliás, podia fazer isso aqui, por exemplo. Então podia estar levando um ponto aqui fora num ponto aqui dentro que já é a imagem de alguém, entendeu? Se ele voltar muito... Hein? Eu consigo levar esse cara lá fora, lá na... Mas o XT do disco de raio meio, ele está no VK também? Hein? O XT do disco de raio meio está no VK? Tá. VK-1? Tá no Só VK o complementar dele que está no VK-1, você escreveu aí? Hein? Não. Para eu complementar. Mas ele Quer vai dizer, estar lá também? hein? O disco de raio meio vai estar lá no VK-1 também? A imagem dele? Você pode... Não, esse anel aqui... O anel está no VK-1, mas a parte de dentro do anel, ela não está necessariamente no VK-1. Não, a parte de dentro não está em VK-1, mas... Então não tem como o fluxo entrar nela, porque o fluxo não pode sair do Mas a VK-1. vizinhança é aberta, o anel é Hein? uma parte pode entrar. Não, mas uma parte pode entrar. Que a vizinhança é aberta, quer dizer, isso aqui não vai estar contido na vizinhança, mas uma parte pode estar contida na vizinhança. Espera aí, como é que eu espalho isso aí agora? Não tem que tomar mais algum cuidado com esse Y aí. Como é que nós vamos fazer isso aí agora? Tem que impor mais alguma condição nesse Y aí. Você podia pegar, ao invés de pegar esse anel, pegar Não, o caminho do zoom pelo Então, fluxo X, né? eu vou impor mais uma condição nesse Y aqui que a gente vai ter que resolver depois, tá? A condição que eu vou pôr é o seguinte, a gente... Isso a gente vai ter que ter uma condição para esse Y que vai ser o seguinte...
Eu não vou usar o fluxo agora, eu vou impor a seguinte condição que a gente vai ter que procurar nesse y aqui, é que esse y ele tem essa propriedade e eu vou ter que impor outra condição, que ele é tangente para dar PS de P, né? Tem algo estranho aí. Deixa eu ver. Quer dizer, eu não queria que o y entrasse para dentro. O y tinha que... Quer dizer, o y tinha que ser um campo assim, né? Deixa eu ver como é que eu resolvo isso aí. Tem que ver como é que são os níveis. Tem que impor mais alguma condição sobre esse y aqui. Ah, sim. Peraí. Ah, sim. A gente pode impor uma condição que é o seguinte. A gente pode impor uma condição o seguinte, que o y esse y, a gente vai querer que ele se anule
Põe para uma outra condição aqui, que Y, né, é transversal aos níveis para os níveis de F, tá? Ok? Bom, depois a gente, na hora de provar o lema, nós vamos ter que provar que a gente consegue esse Y com essa propriedade, transversais para os níveis de F. Tá? E agora, ao invés de definir esse negócio usando o fluxo aqui, eu vou usar simplesmente as órbitas do campo de vetores e vou preservar os níveis, né? Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou fazer isso? Eu vou definir da seguinte maneira. Quer dizer, eu tenho que definir o θ aí. Bom, esse θ aqui, quer dizer, o θ, então vamos pegar, ele vai levar, vai ter esse disco de raio 1/2 aqui, que a gente quer, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o disco de raio 1/2, esse disco de raio 1/2, eu quero levar quer dizer, aqui você tem um P, né? Vou levar um disco aqui no disco porque eu vou considerar aqui na variedade instável, vai ser uma foliação pelas curvas de nível de F, pela interseção com as curvas de nível de F, tá? E a transformação que eu vou definir aqui, então, esse aqui é o anel que eu tenho, né? Então esse anel aqui, né, ele está foliado pelas interseções dos níveis de F com coisa, né? Então esse aqui vai ser um nível de F, e a gente sabe que o campo X é transversal a esses níveis todos aqui. Okay? Tá? Então a gente tem as órbitas. Agora eu não vou usar o tempo, mas eu vou pegar um homeomorfismo daqui para lá, né, que leva esferas concêntricas nos níveis de F, tá, e leva os raios nas órbitas aqui. Tá certo? Quer dizer, uma maneira é simplesmente definir a aplicação num raio aqui. Você pega um raio aqui e leva, por exemplo,
um raio dado aqui pelo tempo, e o resto a gente ajeita o tempo para cair no mesmo nível, né? Se esse ponto aqui caiu nesse nível aqui, o tempo que eu vou usar dos outros raios vai ser o tempo para cair exatamente no mesmo nível. Ok? Quer dizer, ao invés de usar nós vamos reparametrizar esse campo aqui, o campo gradiente, o campo X, de modo que ele leve nível crítico e nível crítico ao longo da variedade estável. E aí a gente usa o... Tá? Tá ok? Quer dizer, ao invés do campo X, nós vamos usar um campo X tilde, que é o X multiplicado por uma função, tem as mesmas órbitas, mas esse outro campo, ele tem a vantagem que ele leva níveis críticos e níveis de F e níveis de F. Ok? E agora esse campo Y que eu construí aqui, ele é também transversal aos níveis de F. Ok? Então, nesse caso, ele não pode voltar mais aqui, porque essa região toda aqui, ela tá folheada pelos níveis de F. E o campo Y é transversal a essa foliação. Tá ok? Tá certo? Então agora eu levo... Usando o campo Y, agora eu espalho esse anel em toda a região que está faltando aqui, simplesmente usando o fluxo do campo Y agora. E aí não tem perigo de um ponto aqui, né, ser jogado aqui, porque ele é jogado para fora sempre. Tá ok? Quer dizer, então eu uso novamente esse difeomorfismo que eu estou usando aqui, ele vai levar essa esfera aqui de raio 1/2, ele vai levar exatamente como é que é? A esfera de raio 1/2. Então, o que eu quero mesmo? Eu quero a esfera de raio 1/2, vai ser levado onde? Espera, vamos fazer um desenho aqui para ver o que eu quero. Aqui você tem esse conjunto estratificado aí, complicado aí, essas coisas estão se acumulando nele aí, né? Então, o que eu vou querer... Eu quero o quê? O que eu quero mesmo? Esse cara aqui eu vou levar aqui dentro.
Como é que eu faço isso? Agora eu estou confuso aí. Esse cara aqui, eu vou no bordo aqui e eu quero jogar esse anel no complementar. Quer dizer, então essa coisa aqui a parte externa aqui, eu venho primeiro aqui e depois componho com essa aplicação que vai no bordo. Essa cara aqui, eu venho aqui embaixo. Essa cara vem cá. Ah, tá certo aqui agora. Isso aqui, né? Então a aplicação está definida daqui até nessa região aqui, tá certo? Aí eu defino a aplicação aqui para cá e componho com a aplicação que joga isso no bordo. Agora eu tenho que estender aqui nesse anel as duas aplicações. Ok? Nesse anel eu estendo da seguinte forma. Como é que eu estendo nesse anel? Eu vou estender usando o Y. Né? Eu pego agora um ponto qualquer aqui, eu vou levar esse cara na órbita de Y. Então esse cara aqui, tá vendo aqui? Tá? Ah, não, desculpe, Ah, não, tá certo. Esse cara aqui, eu não vou pelo R, né? Então esse cara é X, né? Aí eu olho para esse ponto aqui, X', né? Então eu tenho que definir o θ de X como sendo R de X'. Ok? Quer dizer, esse ponto aqui, esse cara vem aqui. Esse cara aqui é... Não, vou escrever aqui Y, aqui X, não, X', X', X.
Então, eu vou jogar por x' no y', tá? E o x, então o θ de x eu defino como r de y'. Esse y aqui não precisa. Não precisa desse y. Quer dizer, eu tenho uma aplicação inicial que leva esse cara aqui dessa cara toda aí, né? Levando os raios dos raios aí. Agora eu quero definir tem essa aplicação aqui, digamos, seja psi. Então, psi de x é igual a y, psi de x' é igual a y', e o raio vai na órbita e preserva os níveis, né? Cada nível aqui vai levar no nível. Agora eu vou definir o θ de x, né? Então vou definir θ de x. Θ de x. Quer dizer, θ de x' pegou a x, y'. Então, nesse disco aqui, o θ é igual a psi, né? Agora eu tenho que estender o θ para o anel, né? Ok? Para estender para o anel, eu vou usar o campo y, quer dizer, então, para esse anel aqui, eu começo por aqui. Então, esse cara aqui eu vou levar na órbita de y agora. Que a órbita de y agora é transversal a essa região aqui, então ele leva... Quer dizer, o psi está levando esse anel aqui, né? Ok? Então eu vou levar... O y está vindo para cá assim. Então como é que eu vou levar? Eu vou levar esse anel nessa região através do y. Como é que eu faço isso? Essa região aqui.
Então, o θ, nessa região aqui, né, se eu pego um ponto qualquer aqui, esse aqui é um meio, né, esse aqui é 1, né? Meio 1. Então, se eu pego um ponto Z aqui, aliás, se eu pego um ponto Z aqui, olha esse ponto aqui que está indo aqui, esse ponto eu sei onde é que está indo, no bordo. Então, quanto é que é? Então, aqui eu tenho que andar um meio. Esse ponto aqui eu quero andar aqui, e andar no meio eu quero andar infinito. De x'. Então esse aqui é o x', então esse y' aqui é o psi de x', que é igual a θ de x'. Esse outro ponto aqui é o R de y', não? Que é igual a θ de y. Não, θ de y, não, θ de x, né? Bom, isso é a situação geral. Se eu pego um raio desse aqui, né? Eu vou ter esse ponto Z', esse ponto Z, duas linhas, e esse cara aqui, aqui no meio Z. Né? Ok? Então esse ponto aqui, pelo psi, né? Ele vai em algum ponto aqui, né? Esse aqui é o psi de Z', que é igual, que eu vou definir também como θ de Z', né? Esse Z duas linhas aqui, né? pelo psi, isso aqui é o θ de Z duas linhas, ok? Esse é o psi de Z duas linhas, é algum ponto que está aqui, né? Pelo psi, e aí a gente olha o R dele, né? Que vai aqui no bordo, isso é igual a PR de Z duas linhas. Isso aqui a gente define como sendo θ de Z duas linhas. Ok? Quer dizer, então a gente definiu θ de Z', está aqui.
θ de Z, duas linhas está aqui, e θ de Z, como é que a gente faz? A gente observa o seguinte, que a órbita de Y, por definição, ela vem, ela morre nesse ponto aqui. E é transversal essa coisa, essa foliação. Né? Ok? Então eu ando o tempo proporcional aqui, né? Eu faço esse ponto aqui, vem aí eu ando o tempo correspondente, de modo que passando desse ponto para esse, né, tem um meio aqui, eu vou de 0 a infinito aqui. Tá certo? Quer dizer, em outras palavras, esse Z, né? Então o Z, né, eu posso escrever como sendo S, né? PSZ', né? O ponto S, né? O Z é um meio, né? O S pertence a quê? Para 1, né? Para 2. Né? Então, Z igual a PSZ'. Para aí eu vou... eu quero que 1... Então, aqui tem S, né? Eu quero que 1 vai no 0 e o 2 vai no infinito. Né? Então, esse PS, isso aqui vai ser T de S. Né? Quer dizer, quando S varia de 1 até 2, né? O T de S vai para infinito. E então, se o Z é PSZ', eu vou definir o θ de Z como sendo Y no tempo T de S, né, de θ de Z'. Ok? Certo? Pô, então o que está acontecendo agora? Como o Y é transversal, essa coisa, então está tudo indo para fora. Né? E quando S tende a 2, né, a gente tende para Z duas linhas. Né? Então essa órbita aqui está convergindo exatamente para θ de Z duas linhas. Okay? Então, θ é contínuo aqui no bordo, não é? Porque é exatamente a composta de psi, que é contínua, com R, que é contínuo. Então vai para o bordo. Tá certo? E agora ele está levando esse anel aqui, todinho, ele está olhando, está levando o complementar desse disco. Tá ok? Hein? Quer dizer, a única coisa que a gente tem que mostrar agora, por continuidade não tem problema, né? A gente tem que mostrar que isso aí é bionívoco. Por que isso é bionívoco? Não, isso é bionívoco é óbvio, né? Porque se você pega dois raios distintos aqui, né? Eles vão em órbitas distintas de Y, então, se dois pontos estão em raios distintos, eles estão em órbitas distintas, eles estão no mesmo raio, né? O tempo é diferente. Né? Ok?
Ok? Então, de fato, isso aqui é um homeomorfismo, né, da bola aberta em toda a variedade instável e que ela se estende para o bordo. Tá certo? Bom, então agora tem que construir essa retração e ter coisa. Então, dado o lema, a gente tem para a construção da... Porque agora a gente precisa de fato que esse Y seja... tem essa propriedade, ele tende para R de X e ele é transversal ao longo da variedade instável aos níveis de curva. Ok? Bom, e com isso a gente tem a prova do... Bom, vocês chequem aí segunda-feira.